Olá, curiosos! Boa... Opa! O que aconteceu, Maga? Nós estamos em preto e branco aqui, é isso? Para você tá em preto e branco também? Para mim está em preto e branco também. E eu não estou acostumado a me ver assim. Ixi. Bom, boa noite, curioso, boa noite, curiosa. Nós vamos ver o que está acontecendo, vamos ver se a gente arruma. Fica aí Claro. sentadinho que não é problema na sua TV, não. É nosso ou no seu computador. O problema é aqui com a gente. Vamos rodar a vinheta para ver se a gente arruma isso. Vamos lá. Vamos lá. Ah, agora sim! Em cores nós somos muito mais bonitos. Boa noite, Maga. Diria menos feios, né? Boa noite, Marcelo. Boa noite, nossos amigos curiosos. Que susto! Não estou acostumado a me ver em preto e branco. Olha só. Mas você estava acostumado a ver nos anos 60 muita série em preto e branco, não era? Era porque elas eram em preto e branco mesmo ou porque você não tinha televisão em cores em casa, hein? Olha, mesmo que já houvesse a transmissão em cores, algumas daquelas séries foram produzidas originalmente em preto e branco. Por exemplo, Os Três Patetas, Roy Rogers, Gordo e o Magro, Rin Tin Tin, são exemplos disso, né? Tem um detalhe, o Gordo e o Magro e o Rin Tin Tin, eles passaram por um processo de colorização, né? Mas o original era em preto e branco, coisa que eu, particularmente, acho que é o grande charme daquelas séries. Olha, que bela palavra, né? O charme, e eu concordo com você. Essas séries tinham um certo charme. Então, além dessas que você já citou, vamos falar de outras séries que o charme, né, o principal charme, era ser em preto e branco, Maga? Vamos, e olha, tem muitas, né? Uma delas, por exemplo, era uma série de aventura que, aliás, tinha aventura no título, Aventura Submarina. O título original era Sea Hunt, é algo assim como Caça no Mar. Uhum. Mas a Aventura Submarina era estrelada pelo Lloyd Bridges, que interpretava um personagem que era um mergulhador profissional chamado Mike Nelson. Nossa, eu quis muito ser o Mike Nelson, né? Uhum. A Aventura Submarina estreou no Brasil, eu achei por acaso, numa revista que eu tinha, 15 de maio de 1960, TV Record, Canal 7, domingo, 20 horas. A abertura de cada episódio, Marcelo, não tinha locução nenhuma. Mostrava, era assim, era uma música incidental, né, que mostrava o Mike Nelson colocando a máscara de mergulho, ele já com aquela roupa de mergulho, né, emborrachada, tal, etc. E nos episódios havia sempre uma narração do próprio personagem, que a voz era dublada pelo Hilton Franco. Eu estava a quase meia milha da praia trabalhando com uma beldade que o Ministério da Marinha me havia designado. Termináramos o trabalho sem termos encontrado ao menos um peixinho para o almoço. Mas eu já devia ter previsto que o que é bom dura pouco. Quando subimos, um visitante me esperava a bordo do barco. Mike Nelson, eu presumo. Sou Lewis Hale, tenho muito prazer. Senhorita Edward. Oh. Alô? Onde estão os tubos de ar e o resto de seu equipamento? Quando estou nadando, eu tenho o costume de usar esta roupa. Quer dizer que nadou até aqui? Assim, não é tão longe. Eu acho muito longe, especialmente para nadar sozinho. O que me leva direto ao ponto.
Eu quero um sócio, você. Será bastante agradável. O meu serviço é muito agradável. Se os meus cálculos forem certos, haverá muito dinheiro nesse negócio. O que eu tenho já me basta. Estou bem satisfeito. Mas quando é que vai, afinal, ouvir a minha proposta? Ouvirei. Eu vou puxar a rede antes, hein? Conversaremos no caminho. Oh, não, eu vou nadando. Eu preciso de exercício. Veloei na praia. O que é que ele quer provar? Ô, Maga, e tem alguma curiosidade sobre a aventura submarina? Daquelas boas, hein? Uma das curiosidades que tem era a forma como essa série foi dublada, porque ainda eram os primórdios da dublagem e se usava uma linguagem muito rebuscada, né? Aquela linguagem quase de romance escrito. Por exemplo, num determinado momento, o personagem fala para o Mike Nelson: "Veloei na praia." Né? Veloei. Veloei na praia é coisa, a não ser que o personagem fosse Michel Temer, né? Para usar mesóclise. Mas usava-se muito, né? Eu vi episódios dessa série com "faloei em breve", né? Usava-se assim, as conjugações, elas eram utilizadas como deveriam ser. A gente que acha estranho por causa da não utilização, mas era uma linguagem pouco informal. Ô, Maga, você falou então já numa série de aventura. Vamos partir para um drama também, né? Um drama charmoso em preto e branco. Bom, eu me lembro bem de uma que foi a primeira série que eu assisti que tinha um advogado criminalista como protagonista. A série chamava-se Perry Mason. O Perry Mason, ele era interpretado pelo ator Raymond Burr, e a série passou a ser exibida em 1961, também pela TV Record Canal 7, também aos domingos, só que às 21h30. Minha tia adorava essa série, ela adorava o Raymond Burr, e é por isso que eu assistia junto com ela. E me acostumei a ver os debates em tribunal, principalmente o Perry Mason como advogado de defesa contra o promotor público, Hamilton Burger. Ô, Maga, e dessas séries, né? Você está apresentando essas séries originais em preto e branco. Teve alguma com um protagonista que já era conhecido antes de virar artista? Teve. Teve o nome desse protagonista, o nome desse cara que quando não era artista ainda, era Johnny Weissmuller. Ele que acabou estrelando a série de quem eu era fã, chamada Jim das Selvas. Antes de ser ator, o Johnny Weissmuller foi nadador. Ele foi bicampeão olímpico. Bicampeão olímpico em 100 metros livres, foi campeão olímpico em 400 metros livres e bicampeão olímpico em revezamento, 4x200 livres. Ele participou das Olimpíadas de Paris, em 1924, e Amsterdã, em 1928. Em 1932, já assim como bicampeão olímpico, né, ele foi convidado para fazer o papel de Tarzan no cinema e fez alguns filmes como Tarzan. Mas o nosso negócio é falar do Jim das Selvas, né, na televisão, em que o Johnny Weissmuller interpretava um mantenedor de uma reserva florestal na África. E ele servia também como guia e explorador. E a cada episódio, a abertura acabava, vamos dizer assim, lembrando quem foi o Johnny Weissmuller como nadador, porque mostrava o Jim das Selvas mergulhando no rio, do alto de um penhasco,
uma coisa bonita. Para mim, aquele penhasco naquela época era altíssimo, né? Depois você acaba vendo que não era tanto assim, né? Mas aí ele nadava e, na sequência, você via detalhes ali da sua reserva animal e acabava vendo a apresentação de 3 outros personagens da série. O seu filho Skipper, que atirava muito bem com arco e flecha, o amigo do Jim das Selvas, que era o indiano Kazem, e uma macaca que não era a Chita, era a Tamba. Mag, a gente precisa explicar, né? Porque você fala assim, nossa, Jim das Selvas era o meu preferido. É Jim com J, viu, gente? Não é Jim com G, que é outra coisa. Né? Vamos deixar isso bem Não, esse eu claro. também gosto, mas não é meu preferido. Meu preferido é o vinho, né? Mas não era Jim, era Jim. Jim. Jim, né? Com J. Eu não assisti Jim das Selvas. Jim, Era tudo, era bem era aventura o tempo todo, ou tinha mais alguma coisa rolando paralelamente assim? Não, era basicamente aventura, né? Agora, vez por outra, tinha um rápido componente de comédia envolvendo justamente a macaca Tamba. Papai, eu gostaria de ir com você a Mombasa. Quando vai voltar? Daqui uns 10 dias, quando tiver posto esse leopardo no navio que o levará aos Estados Unidos. Adeus, Cassim. Cuide bem de Skipper. Como sempre. Que os deuses da boa fortuna o acompanhem. Porte-se bem. Sim, papai. Onde está meu chapéu? Está com Tamba, já está levando para o barco. Tamba! E Maga, a gente falou, né? O nome do personagem é Jim. Jim. E o da selva, né? O das selvas era sobrenome dele? Parece, né? Sobrenome. É que nem Eimael, um democrata cristão, né? Parece Não, que agora é o sobrenome. constituinte. Constituinte Imael. Constituinte Eimael. Não, mas olha, para ser sincero, eu nunca ouvi o nome do Jim das Selvas ser dito, nem nos filmes de longa-metragem com o personagem, e nem na série. Que eu me lembro, eu nunca ouvi o nome verdadeiro. Agora, em pesquisa, eu apurei que o Jim das Selvas se chamava James Bradley. Mas eu acho que nem ele mesmo sabia disso. Ô Maga, você, no comecinho do programa, você citou Os Três Patetas, O Gordo e o Magro, né, como séries feitas originalmente em preto e branco, que fizeram sucesso, né? Na linha de comédia, tem alguma outra para a gente colocar nesse pacote aí? Tem uma série que eu acho que você até deve ter assistido em reprises, né? Mas eu gostava muito, uma série que, quando eu falo data, é porque é mero acaso, eu acabo achando, né? Ou em recorte de revista, em recorte de jornal, mas essa série estreou em 22 de fevereiro de 1962 pela TV Tupi de São Paulo, Canal 4, chamava-se Denis o Travesso. Não sei se você assistiu. Eu acho que alguma coisa eu devo ter visto, né? Que a gente chamava de Pimentinha, também não tem nada a ver, né? Tem a ver, sim. O Pimentinha era mais assim em gibi ou tirinha de jornal, né?
O Dennis era um garoto loirinho, ele tinha um tufo de cabelo aqui no alto, ali na altura do redemoinho, né? Ele estava sempre de macacão, camiseta listrada, e às vezes ele usava um estilingue no bolso de trás do macacão. Ele pertencia à família Mitchell, e a família Mitchell tinha como vizinhos a família Wilson. E o Dennis, ele não era um menino do mal. Não. Ele era um menino, vou usar um termo da época, traquinas. Uhum. Menino que ele aprontava e tal. E ele aprontava mesmo que sem querer. Agora, esse aprontar tinha uma vítima. E a vítima era sempre justamente seu vizinho, que chamava-se George Wilson. Na dublagem brasileira, o Denis, o travesso, era dublado pela Maria Inês. E o Denis, ora ele se referia ao vizinho como seu Jorge, e ora como o senhor Wilson, o vizinho que era dublado pelo José de Freitas. O bom exemplo. Sua carta, para isso eu tenho dobrado, senhora Mitchell. É claro, tinha dobrado. Não tive uma mão decente a tarde toda. Não sei por que insistem em jogar esse jogo estúpido. Por que nós 5 não jogamos o jogo do burro? Já está na hora de você ir para a cama, Dennis. Eu vou passar. Uma de espadas. Ou é a minha vez? Sim, mamãe. Espada. Deixa eu ver. Ei, seu Jorge, suas cartas são todas de coraçãozinho. Essa não! Mag, uma curiosidade, então. Eu estou esquecendo de te perguntar curiosidade, eu tenho que ficar atento. Aqui uma curiosidade de Denis o Travesso. Olha, eu acho que a maior curiosidade está no patrocinador dessa série, que era o achocolatado Cresto. Cresto. Eu acho que você, com K. Eu acho que você nunca ouviu falar. Eu imagino que o seu pai, né, que um dia nos corrigiu, né, nós falamos de Epacholan, não, era Epacolan. Epacolan. Né? Provavelmente seu pai. Eu tomei Cresto, né? Não por causa do Denis, porque minha tia comprava, mas talvez seu pai se lembre, né, dessa marca. Mas eu acho que a grande curiosidade é ser patrocinado por esse achocolatado. Olha, eu não lembro muito bem se era bom, mas não devia ser, não. Não era. Se não lembra, é porque não era. Não, que se fosse muito ruim, eu lembraria com mais certeza. Mas eu acho que ele não fazia frente para os dois achocolatados da época, né? Que era o Toddy e o Nescau. Então, o Cresto devia ser ali meio, né? Não chove, não molha. E era Nescau, né? Quando saiu era Nescau, não era Nescau. Saiu como Nescau. 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 Que tinha gosto de festa. Isso, Nescau. Ô, Maga, vamos sair da comédia, vamos para uma série policial. Vamos dizer, uma daquelas também que você diria que o charme, né? Para ter charme, ela tinha que ser mesmo em preto e branco. Era. E essa série que eu vou falar, ela charme, usar aquele termo noir, né? Porque eu acho que não tem série com mais cara de preto e branco do que Os Intocáveis. Uma série que estreou no Brasil em 1963, simultaneamente na TV Record, só que na TV Record era às quintas-feiras, e na TV Rio, que era às terças-feiras. Mas foi simultaneamente, quer dizer, o episódio que ia nas duas emissoras na mesma semana. E era uma série pesada, para a época, principalmente porque ela retratava a luta do policial Elliot Ness, que era interpretado pelo ator Robert Stack,
Elliot Ness contra os gangsters da cidade de Chicago, nos anos 1930, que tinham como referência o gangster maior, que era o Al Capone. E você nem precisa me perguntar, Marcelo, essa série tinha uma curiosidade que todos os episódios tinham uma narração, um narrador que comandava, que era para dar um ar de maior, digamos assim, dramaticidade à história. Após esgotar todos os meios legais para delongar, em 5 de maio de 32, Al Capone foi levado de Chicago para começar a cumprir sua pena. O homem encarregado de vigiar os gangsters que restavam era Elliot Ness, chefe de um grupo selecionado da Polícia Federal conhecido como os Intocáveis. O mesmo grupo trabalhara 18 meses para entregar Al Capone à justiça. Para esses homens, o fim da carreira de Al Capone era apenas o começo de outra era de violência. O rei dos gangsters deixara para trás um trono vazio. Quem quisesse sentar nele, pagaria pelo privilégio com a vida. O Maga, vamos terminar o programa, já está quase na hora da gente, estamos indo para a reta final. Vamos terminar com uma série assim, que você diria que representa a década, que é original preto e branco, era um show, e que tinha um charme tremendo, e que você adorava. Vai, junta tudo isso e vamos contar uma agora, vai. Bom, não é uma série, era um seriado. Só para me contrariar, né? Não, porque lembrando o seguinte, olha, nos anos 1940, até o final dos anos 1950, talvez ali comecinho dos anos 1960, era comum as sessões de cinema exibirem um episódio de seriado antes do filme principal. Uhum. E os seriados, eles eram, em geral, histórias de ação que eram divididas em 12 ou 15 episódios, todos eles ligados entre si. Tanto é que, vamos pegar assim como referência, vai o episódio número 3. O final do episódio número 3 era sempre uma cena em que o herói estava no bico do corvo, né? O carro dele ia cair de um penhasco, ele ia morrer numa serra elétrica. E o início do episódio número 4 mostrava justamente o final do episódio anterior e como, óbvio, o mocinho escapava, né, daquilo que era para poder o seriado continuar. Agora, você imagina a angústia que era para quem assistia isso, né? Tinha gente que nem prestava atenção no filme principal, ficava angustiado com o que tinha acontecido no seriado. E um personagem que marcou muito esses seriados, tendo sido inclusive apresentado em 3 aventuras diferentes, foi Flash Gordon. Boa. E em 1963, a TV Excelsior de São Paulo resolveu exibir novamente, fazer uma reedição dos seriados de Flash Gordon, aos sábados, final da tarde, comecinho da noite. E aí eu pude entender do que a minha tia e meu pai falavam tanto. Porque eu sempre ouvi falar de Flash Gordon, de como era, né, fantástico, tal, etc., etc. E eu acabei assistindo nos anos 1960, 1963, né? Eu tinha 10 anos e eu adorei. Flash Gordon era interpretado pelo ator Larry Buster Crabb, também nadador, canastrão, que nem Johnny Weissmuller. Uhum. Ele que também foi medalha de ouro nos 400 metros livres na Olimpíada de Los Angeles. Ele também chegou a fazer o Tarzan, alguns longa-metragens, alguns não, 1 ou 2,
né? Mas, voltando ao Flash Gordon, foram 3 as aventuras do Flash Gordon exibidas na TV. E nessas histórias, o planeta Terra estava sempre por ser atacado por outro planeta. E aí, com a ajuda de um cientista chamado Dr. Zarkov, que tinha criado uma nave espacial, os dois, o Dr. Zarkov e o Flash Gordon, mais a presença feminina da personagem Dale Arden, partiam para uma aventura interplanetária. Então, a primeira aventura de seriado chamava-se Flash Gordon, e ela acontecia no planeta Mongo. Cara, eu achava maravilhoso, porque eu estava aprendendo, né, o sistema solar e tal, e eu cheguei a perguntar para a professora onde ficava o planeta Mongo, né? E a professora deve ter me achado um mongo. Nerd. Nerd. Sem a palavra existir ainda. Não existia ainda. Mas ela tinha assistido. Então, o Flash Gordon, ela sabia do planeta Mongo, da existência dele, né? E o inimigo era o terrível Imperador Ming, que tinha colocado o planeta Mongo em rota de colisão com a Terra, né? A segunda aventura chamava-se Flash Gordon no planeta Marte. A Terra estava para ser atacada, estava sendo, não estava por ser, estava sendo atacada por um poderoso raio chamado Nitron, que vinha de Marte. E esses raios Nitron, eles tinham sido criados pela Rainha Azura, mas em cumplicidade com quem? Com o Imperador Ming. Então, o Flash Gordon tinha que lutar contra a Rainha Azura e o Imperador Ming. E na terceira aventura, chamava-se Flash Gordon Conquista o Universo. Houve, então, uma volta ao planeta Mongo para levar um antídoto contra a morte púrpura que estava atingindo a Terra. Essa morte púrpura era causada pelo planeta Mongo por parte de quem? Do Imperador Ming. Maga, mas o Flash Gordon, ele só tinha inimigo, não tinha nenhum aliadinho para ajudar ele ali? Ninguém, assim? Não, bom, ele tinha os 2 parceiros dele, né, a Dr. Zarkov e a Dale Arden, mas ele tinha aliados que foram aparecendo a cada aventura. Por exemplo, Príncipe Barin e a Princesa Aura. Princesa Aura, que era a filha do Imperador Ming. No começo ela era contra o Flash Gordon, mas depois ela acabou ajudando ele bastante, tal, etc. Tinha também o Tum, o rei dos homens leões. Ele parecia, nossa, era sabe, cabeludo, barbudo, tal. E tinha também o Vulcan, o rei dos homens pássaros. Então, esses foram aliados, entre outros, do Flash Gordon nessas 3 aventuras. Bom, vai ser até covardia agora eu te pedir uma curiosidade do Flash Gordon, né? Essa você vai tirar assim, ó. Pá. Bom, então eu vou falar 3. Eu adorava a nave que o Dr. Zarkov tinha criado, porque era uma nave em forma cilíndrica. Ela lembrava assim um pouco um golfinho. E tinha mais uma curiosidade. Tanto no planeta Mongo como no planeta Marte, todas as naves que estavam lá eram iguais a que o Dr. Zarkov tinha criado aqui na Terra. Ele era um visionista, né? Uma outra coisa que me deixava apaixonado era uma arma de raio laser que o Flash Gordon usava, que o gatilho ficava no polegar. Então, você não segurava como uma pistola, você segurava de uma forma diferente. Você colocava os 4 dedos embaixo e o polegar é que acionava a arma. Eu achava aquilo simplesmente maravilhoso. E
Em todos os 3 seriados, cada episódio, como eu já falei, relembrava o acontecido no episódio anterior. Agora, em Flash Gordon, no planeta Marte, essa lembrança era muito legal, porque era dada através de um soldado estelar que ficava no monitor, mostrando cenas anteriores em forma de história em quadrinho. Olha, Símbolo da morte. Flash consegue obter a sagrada safira negra, com a qual combaterá o poder mágico de Azura. Durante a fuga, Happy é atingido e levado ao reino dos homens lama para ser medicado. bom, Maga, deu para perceber que de tudo que você contou dessa época e dessas lembranças, que Flash Gordon é o que mexe mais com a sua memória afetiva, né? Nossa, eu sou fã. Você tem uma ideia, Marcelo, nos anos 90, eu andei São Paulo inteiro tentando achar um VHS de qualquer aventura. Eu consegui do Planeta Mongo, né? Eram 2 VHS. Obviamente, eu tentei mostrar para os meus filhos, eles abominaram, né? Eu passei por isso também. Não é mostrar fácil. os 3 Patetas. Não é fácil. E aí eu consegui depois o planeta Flash Gordon no planeta Marte, Flash Gordon Conquista o Universo, e depois eu consegui em DVD. Então está aqui na minha mão, aqui o exemplar. Só que aqui a primeira vem como Flash Gordon Soldado do Espaço, né? O que não é verdade. Era só Flash Gordon. Aí vem o Flash Gordon no planeta Marte. Então está ali o Flash Gordon, a Dale Arden, o eterno Imperador Ming. E, finalmente, o Flash Gordon conquista o universo, né? Ele e a Dale Arden, novamente, a grande parceira dele em todas as aventuras. E, infelizmente, Marcelo, existe pouquíssimo, quase nada de dublagem dos episódios do Flash Gordon, senão daria para a gente ver. Para falar a verdade, apesar de eu amar, era muito tosco, né? Era muito tosca a produção. Mas a gente tem que lembrar que é uma série que foi criada, principalmente Flash Gordon no planeta Mongo, é uma série criada 86 anos atrás. Onde estão Aura e Dale? Tu está ali com ela. Esse é o Príncipe Barin, nosso novo amigo e aliado. Chegou bem na hora. Aura, onde está Dale? Ela e tu foram levados pelos homens pássaros. Nós temos que ir atrás dele. Não, é impossível. O Palácio de Vulcan é no espaço. Minha nave foguete está à disposição. Não, primeiro temos que falar com meu pai. Você já nos encrencou bastante. Voltará depois que acharmos Dale e tu. Vamos. Muito legal, Maga. Olha, eu nunca vi, mas se você me emprestar, vê-lo-ei, tá? Se você... Bom, então, emprestar-lhe-ei com uma condição que você devolve. Não vai dar. Devolvê-lo lá. Aí você comprou um problema para você. Devolvê-lo lá não é fácil. Mas eu espero que você os devolva, né? Devolver-lhe... Não, eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar porque vai travar tudo. Devolvê-los-ei. Devolvê-los-ei com rapidez. Como diria o mestre, nosso querido ex-presidente, que eu nem lembro o nome. Michel Temer, mas o Salomão Esper falava assim também. Vale Salomão Esper, que eu prefiro Salomão Esper. Vamos lá. Bom, Maga, sensacional o programa de hoje. E essa coisa de seriado, se deixa, a gente vai embora, né?
A história até não poder mais, né? A gente pode voltar na semana que vem, se você quiser, Tem? com Mas seriados. branco? Não, seriados em que eu assisti, preto e branco, que foram exibidos preto e branco, mas que originalmente foram produzidos em cores, Ah, né? eu topo. Mas que eles continuam, para mim, mantendo o charme de tê-los visto, né, em preto e branco. Se você topar, Topado. semana que vem a gente faz um programa com esses seriados. Topado. E você vai mostrar colorido ou preto e branco as imagens? Não, aí vamos mostrar a Meio a meio. imagem original. Vamos mostrar o original, Tá colorido, bom. que era porque era muito maluco, a gente ficava assistindo, tentando imaginar como era a cor da capa, como era a cor da nave, como era a cor de não sei o quê, né? E algumas dessas séries eu acabei vendo as cores em revista. E aí eu queria ver, e fui ver depois de adulto, né? Mas valeu a pena. É muito louco, só um comentário breve que tem pouco a ver com isso, mas nos anos 70, quando assisti Vila Sésamo, a gente tentava imaginar a cor do Garibaldo, né? Aí saiu o disquinho para comprar, que era do lado Vila Sésamo e do outro lado Globo Cor Especial. Aí eu comprei e veio o Garibaldo em azul. Então o Garibaldo sempre foi azul. Aí a gente descobre que o original é amarelo, mas confunde tudo, né? Aí vira uma bagunça. Para nós, a gente continua imaginando como a gente quiser. Esse é o charme do preto e branco, né? É isso. Você imagina a cor como você quiser. Pinte a vida nas cores em que você quiser. É isso. Bom, gente, antes de ir embora, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário. Tudo isso ajuda no engajamento, para o vídeo ser impulsionado para mais gente. Isso é importante para a gente conseguir mais audiência, trazer mais curiosos. E lembrando que um dos trechos desse programa a gente vai exibir sábado no Olá Curiosos, que começa às 10 da manhã. E que você pode ver, né, todos os episódios, todos os programas, todos os podcasts do Quem Te Viu, Quem TV no YouTube, né, no canal Guia dos Curiosos, também no Spotify, também estão todos lá para você ouvir ou ver a hora que você quiser. E semana que vem o Maga já deu o serviço, nós vamos voltar a falar de seriados, mas seriados que os brasileiros começaram a ver em preto e branco, mas que já tinham sido feitos em cores. Certo, Maga? Acertei tudo? É isso aí, acertou tudo, Marcelo. Então é isso. Maga, vê-lo aí na quinta que vem. Tchau, gente. Tchau, gente.